ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de São Bento do Una. Passa ao primeiro secretário fazer a chamada dos senhores vereadores. 13ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2021, 28 de abril de 2021. Presidente, Avanildo Sebastião Cavalcante. Vice-presidente, Cícero da Rua Nova. Primeiro secretário, Sidicleide do Hospital. Segundo secretário, João da Cruzinha. Vereador Pachequinho. Vereador Bruno Cavalcante Braga. Vereador Diogo Professor. Vereador Pezinho. Vereador Léo da Ação Social. Vereador Júnior do Sindicato. Vereador João Medeiros de Oliveira. Vereador Nilton da Rádio. Vereador Rinaldo do Santo Afonso. Vereador Aneide do Hospital. Vereador Padre Fera. Declaro aberta a 13ª reunião extraordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de São Bento do Una. Gostaria de comunicar aos vereadores que a sessão de hoje é a prestação de contas do ano de 2018 da prefeita Débora Almeida e que só pode ser discutido a prestação de contas. Convido os senhores vereadores para fazermos a leitura do Pai Nosso e, em seguida, tocarmos o hino de São Bento do Una em homenagem ao mês do aniversário de nossa cidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ficar em posição em pé, vereador, escutar o hino de São Bento. Cheia, compras do sobrado e aquele namorado na esquina de plantão. Vejo São Bento no mercado, onde o meu ego fascinado respondia. Vejo São Bento, enfim, na nostalgia, naquela tarde de verão em que eu batia. São Bento, minha lei é louca, minha voz é louca, pra cantando te exaltar. Às vezes sem poeta penso, para no verso imenso poder te homenagear. Eu falaria tão plantante, de maldade tão dolente, que não esqueço jamais. Eu lembraria serenatas, nossas passeatas, nossos grandes carnavais. Vejo São Bento noutra dimensão, com olhos de criança carregados de emoção. A lua cheia por trás do sobrado e aquele namorado na esquina de plantão. Vejo São Bento no mercado, onde o meu ego fascinado respondia. Vejo São Bento, enfim, na nostalgia, naquela tarde de verão em que eu partia. São Bento de feliciano, festas fins de ano, quero mesmo relembrar. Zé Pico é 10 e
Passo às mãos do primeiro secretário fazer a leitura da ata anterior, da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2021. No dia 20... Havendo pedido de dispensa da leitura da ata, coloque em discussão a ata. Em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura da pauta da sessão. Pauta única, viu? Comissão de Finanças e Orçamento. Prestação de contas do exercício financeiro de 2018 da Prefeitura Municipal de São Bento do Una, que obtinha como gestor responsável a senhora Débora Luzinete de Almeida Severo. Relatório. Gostaria que pedisse ao primeiro secretário fazer a leitura do relatório da Comissão de Finanças e Orçamento. Nos termos dos artigos regimentais desta Casa, veio para esta comissão ofertar parecer. Inicialmente, faz-me mencionar os motivos que levaram à unanimidade da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a emitir parecer prévio, recomendando a esta endilidade e aprovação, com ressalva das contas referentes ao exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de São Bento do Una, que tinha como gestor a defendente processo do Tribunal de Contas número 19.10.0177/6, se não vejamos o teor principal do referido parecer. Considerando que a única irregularidade de maior gravidade foi o descumprimento do percentual da despesa com pessoal e a jurisprudência em casos semelhantes no processo do Tribunal de Contas de Pernambuco, número 16.10.047/2, do processo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, número 130.2449/8, considerando que as demais irregularidades apontadas pela auditoria não causaram dano ao erário, nem tem o condão de ensejar a rejeição das presentes contas, considerando que foram cumpridos todos os limites constitucionais e legais, considerando o disposto no artigo 70 e 71, inciso 1º, combinados com o artigo 75, bem como os artigos 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, o artigo 86 do parágrafo 1º da Constituição de Pernambuco. Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de São Bento do Una a aprovação com ressalvas da conta da senhora Débora Luzinete de Almeida Severo relativa ao exercício financeiro de 2018. Finalizando o relatório, há que se aduzir os fundamentos abaixo descritos, diante da argumentação utilizada pela defendente, visa esboço robustez de sua tese, elidindo qualquer irregularidade, ratificando os termos do processo em epigráfico, tese, manifestou parecer prévio pela aprovação com ressalva de suas contas exercício referente a 2018 na gestão da Prefeitura Municipal de São Bento do Una, evidenciando desta forma que a defesa foi capaz de demonstrar com propriedade a prestação de contas referendada, motivo pela qual esta comissão se posiciona de forma a manterem todos os termos do parecer prévio gerado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Destarte nos termos do artigo 70 e 71 da Constituição Federal, o artigo 86, parágrafo 1º da Constituição de Pernambuco, e utilizando-se do princípio da simetria, cabe a esta Casa apreciar as contas do chefe do Poder Executivo, a função fiscalizadora do Legislativo Municipal, que foi elevado ao status de forma constitucional, esta estampada no inciso 11º do artigo 29 da Carta Magna. Esta função compreende o controle político-administrativo dos atos emanados da administração municipal na forma da própria Constituição Federal e do artigo 68 da Lei Orgânica Municipal. No julgamento presente, a Câmara exerce um juízo que não se confunde com a função judicante
presa ao instrumento técnico-jurídico que o Poder Judiciário se submete. O processo é político-administrativo de natureza parajudicial, despindo-se das excessivas formalidades vistas nos processos judiciais. Outro fato que merece destaque diz respeito ao quórum para deliberar sobre o parecer prévio, o qual, para ser reformado, deverá obter 2/3 dos membros da Casa. Assim, o julgamento descontrasta-se. Débora Luzinete de Almeida Severo, gestora da Prefeitura Municipal de São Bento do Una, no exercício de 2018, estão sob a égide política apenas dos representantes dos munícipes, razão pela qual apresentamos parecer recomendado à manutenção do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que aprovou com ressalvas as contas em julgamento. Assim segue o parecer e o projeto do decreto legislativo que dispõe sobre a manutenção dos termos do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e consequente aprovação das contas em tela, para discussão e apreciação do outro plenário nos termos regimentais. Após o julgamento das contas de 2018, a Prefeitura Municipal de São Bento do Una, com a devida publicação do decreto legislativo, se aprovadas as contas, deverá ser publicada e enviada cópia à Corte de Contas junto com o placar. Se forem reprovadas as contas, seguirá com os pareceres e atas de todos os debates da votação para o Tribunal de Contas e para a defendente responsável. Para constar, eu, vereador Diogo Professor Cavalcante Gomes, relator, lavrei o presente parecer, que assino juntamente com os demais membros que aprovaram. Sala de Comissões de São Bento do Una, 19 de abril de 2021. Diogo Professor, presidente e relator. Senhores vereadores, tem um parecer em separado do vereador Léo, que faz parte da mesma comissão, que eu vou pedir para fazer a leitura, discute o primeiro. Se for aprovado o primeiro, o segundo já morre, porque fazer a leitura do segundo parecer do vereador Léo. Gabinete do vereador Léo da Ação Social. Voto em separado. Processo referente ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, número 19.10.0177/6. Emenda. Processo de julgamento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, que avaliou a prestação de contas do governo da Prefeitura Municipal de São Bento do Una no exercício de 2018, que teve como gestora a senhora Débora Luzinete de Almeida Severo, irregularidades não sanáveis, manifestação pela reversão do poder, manifestação pela reversão do parecer, rejeitando as contas. Relatório. Cuidas de processo de julgamento e prestação de contas no município de São Bento do Una, referente ao exercício de 2018 e de sua ordenadora de despesas, a senhora Débora Luzinete de Almeida Severo, alvo do parecer prévio, é gerado pelo TCE de Pernambuco, o número 19.10.0177/6, vieram os autos para a manifestação do signatário na qualidade do membro desta comissão. Em síntese, o breve relato. Inciso 2º. Fundamentação. Muito embora o parecer do Tribunal de Contas do Estado tenha recomendado a aprovação com ressalvas das aludidas contas, entende-se que esta Igreja Casa Legislativa deve revertê-lo, rejeitando-as. A análise da documentação carreada aos autos deixa entrever que a principal irregularidade apontada no opinativo da Corte de Contas foi o contínuo descumprimento do percentual de despesas totais com o pessoal, bem como outras irregularidades constantes no inteiro teor da deliberação, são plenamente suficientes para ensejar sua rejeição. Item 09. Despesa total com pessoal acima do limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Item 10. Reincidente, extrapolação do limite de despesa total com pessoal. O levantamento da auditoria revelou que a despesa total com pessoal do Poder Executivo no último semestre do exercício de 2018 alcançou 51.165.867,41. Isto representou um percentual de 57,39%.
em relação à receita corrente líquida do município, apresentando diferença em relação àquela apresentada no RGF do segundo semestre de 2019, que foi de 71,44% da RCL. Observa-se que o Poder Executivo de São Bento Duna desenquadrou-se do limite do DTP do primeiro quadrimestre de 2015, ultrapassando o limite previsto na Lei Complementar número 101/2000, de Lei de Responsabilidade Fiscal. A defesa argumenta que, apesar de ter a despesa total com pessoal ultrapassando do limite de 54% da RCL do município estabelecido na LRF, é possível observar uma queda ao final do exercício, uma vez que o terceiro quadrimestre apresentou um percentual de despesa com pessoal inferior ao que havia sido identificado nos primeiros quadrimestres daquele exercício. Argumenta também que os aumentos do salário mínimo e o piso do magistério contribuíram significativamente para o aumento da despesa total com pessoal à frente da receita corrente líquida do município. O percentual de aumento do salário mínimo, bem como do piso dos profissionais do magistério, que de 2017 para 2018 aumentaram 1,81% e 6,81%, respectivamente. Com relação ao aumento do piso dos professores e o reajuste do salário mínimo, nenhum desses argumentos merece guarida na medida em que todos os fatores relacionados eram eventos previsíveis ao administrador municipal, não podendo servir de amparo para o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desta forma, não há como acolher a justificativa de que houve acréscimo insuficiente na receita corrente líquida, em contraponto ao aumento perpetrado ao salário mínimo e ao percentual incidente sobre o piso salarial dos professores. Por tal desconformidade, o Poder Executivo Municipal teria que adotar as providências previstas no parágrafo 3º do artigo 169 da Constituição Federal a partir do desenquadramento e durante o prazo fixado na Lei Complementar Federal número 101/2000 para o reenquadramento. Adicionalmente, caso as medidas adotadas não sejam suficientes, a Constituição Federal, no parágrafo 4º do mesmo artigo, define as medidas complementares. Entendo que os argumentos apresentados não merecem acolhimento na medida em que os fatores relacionados pela defesa no exercício de 2018 configuravam eventos previsíveis ao administrador municipal, não podendo servir de amparo para o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalta-se ainda que o referido Poder Executivo foi alertado por este Tribunal de Contas em razão de ter ultrapassado o limite máximo legal de despesa com pessoal, conforme ofício do TC-GC 02, número 00167/2018, de 6/9/2018, e TC-JC GC 02, número 0021/2018, de 5/11/2018, e TC-GC 02, número 0041/2019, de 18/3/2019, documento 62, nos termos que prescreve o artigo 59 do parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Complementar do número 101/2000. Conforme a jurisprudência desta Corte, a análise de contas do governo tem natureza política e não se confunde com a responsabilidade sobre os atos de gestão, objeto de análise de outras modalidades processuais previstas na lei orgânica deste tribunal. Assim, a análise da gestão fiscal difere da avaliação das contas de prefeito. Considerando como irregularidade de natureza grave o descumprimento de despesa total com pessoal acima do limite e reincidente a extrapolação do limite de despesa total com pessoal previsto pela LRF, considero como grave, embora enseja a aplicação de multa no bojo de uns processos de gestão fiscal nos termos da Lei Federal número 10.028/2000, de Lei de Crimes Fiscais à Irregularidade. Já em relação à Lei Orçamentária Anual, a LOA, o voto do relator deixou claro que encontra-se com receitas superestimadas
não correspondentes à real capacidade de arrecadação do município, resultando em despesas igualmente superestimadas. Item 2.1 da LUA, com previsão de dispositivo inapropriado para abertura de créditos adicionais, pois na prática é mecanismo que libera o Poder Executivo de consultar a Câmara Municipal sobre o orçamento e descaracteriza a concepção da peça orçamentária como um instrumento de planejamento no item 2.1. A autoria afirma: perceba que foi previsto um crescimento de 23,6% de 2017 para 2018, que se tenha apresentado qualquer fundamento ao se referenciar 2018 sobre a previsão de receita do exercício de 2018, esta quase 40% maior que a arrecadação de 2016. Há um evidente exagero diante de uma variação de apenas 9,1% em relação à arrecadação do exercício anterior de 2014. Diante dos números acima, pode-se concluir que as estimativas de receita apresentadas na LUA de 2018 apresentaram-se fora de um critério de razoabilidade, não correspondendo à real capacidade de arrecadação do município de São Bento Nuna, e sugere que seja determinado a atual gestão municipal que evite o serviço de projeto de lei ao Poder Legislativo contendo a previsão desarroada de arrecadação de receita. Item 1 a item 06. Conteúdo da LUA não atende à legislação. Conforme a auditoria, a receita prevista na lei orçamentária para 2018 foi superestimada, não correspondendo à real capacidade de arrecadação do município, levando à conclusão que as estimativas anuais da receita municipal não parecem levar em consideração o histórico de arrecadação municipal. Exercício 2015. Receita prevista, 117 milhões. Receita, R$ 85.952.689,07. Receita arrecadada, receita prevista na LUA, 73,43%. Exercício 2016, 120 milhões. Receita arrecadada, R$ 91.225.747,53. Receita arrecadada, receita prevista na LUA, 72,2%. Diferença da receita arrecadada no exercício da arrecadação do exercício anterior, 6,3%. 2017. Receita prevista, 148.316.000. Receita arrecadada, R$ 109.789.127,48. Receita arrecadada, receita prevista na LUA, 74,2%. Diferença da receita arrecadada no exercício anterior, 20,35%. Diferença da receita prevista arrecadada no exercício anterior, 62,58%. 2018, 130.860.000. Receita arrecadada, R$ 97.779.919,05. Receita arrecadada prevista na LUA, 74,72%. Diferença da receita arrecadada na arrecadação do exercício anterior, a menor 10,94%. Diferença receita prevista, receita arrecadada no exercício anterior, 19,19%. De acordo com o relatório, não há que se falar em frustração da arrecadação, pois o baixo percentual da arrecadação da receita em relação à sua previsão acontece de forma repetida e consistente, tendo origem na superestimação da receita prevista em cada exercício. Isso compromete a capacidade de planejamento das políticas públicas, podendo levar o gestor a agir de acordo com a expectativa de arrecadação fictícia, que com razoável probabilidade não se efetivará tal arrecadação significativamente abaixo da estimativa. Aumenta a dificuldade de se cumprir a meta fiscal, que é um dos pontos mais importantes da LRF.
Além disso, o superdimensionamento da receita gera uma pressão na vertente do gasto público, induzindo o gestor a gastar eventualmente mais do que a sua capacidade de arrecadação. De fato, em 2018, São Bento de Una teve o déficit de execução orçamentária no montante de R$ 8.914.925,03. Com relação aos créditos adicionais, a auditoria informa que o artigo 8º da LUA autorizou previamente a abertura de créditos suplementares diretamente por decreto até o limite de 40% do valor da despesa fixada, o que corresponde à cifra de R$ 52.344.000, 40% de R$ 130.860.000. Acesse no tce.pe.gov.br EPP Válida Doc, CEAN, código de documento 78C 9967-5-34-4B-B944-1-BO-BD6-FE. Documento assinado do código do documento digitalmente por José Deodato Santiago de Alencar Barros. Apesar deste percentual já se mostrar elevado no artigo 9º da LUA, estipulou que o limite estabelecido no artigo 8º será duplicado para entender as despesas do Poder Legislativo e Executivo com pessoal em encargos previdenciários, pagamento da dívida pública, custeio de programas de educação, saúde e assistência social, defesa civil, situações emergenciais, epidemias e catástrofes, bem como investimentos com recursos de transferências voluntárias do Estado e da União. Houve a edição de decretos de abertura de créditos suplementares no montante de R$ 70.129.757,67, o documento 47, o que corresponde a um percentual de 53,59% do valor fixado para despesa muito acima, portanto, do percentual estabelecido no artigo 8º da LUA. Diante do exposto, a auditoria entende que o limite dado pela LUA para a abertura de créditos adicionais, diferentemente pelo Poder Executivo, através de decretos, com todas as exceções dadas a esse limite, foi exagerado, o que descaracteriza a LUA como instrumento de planejamento e, na prática, afasta o Poder Legislativo do processo de alteração orçamentária. Por fim, é importante ressaltar que a Corte de Contas não considerou a gestão suficientemente transparente, haja visto que o município não apresentou argumentos para não ter dado publicidade à transparência como deveria, de forma a disponibilizar integralmente para a sociedade o conjunto de informações exigindo na Lei Complementar número 101/2000 da Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei 12.527/2011 de Lei de Acesso à Informação, sobretudo na Constituição Federal, tanto é que coube a recomendação à gestora para que aprimore o mecanismo de transparência da gestão, observando com rigor o disposto na Lei Federal número 12.527/2011. Inciso 3º. Face o exposto, manifesto voto pela rejeição das contas da Prefeita Municipal de São Bento de Una e da sua ordenadora de despesas, a senhora Débora Luzinete de Almeida Severo, referente ao exercício 2018, revertendo, consequentemente, o parecer prévio exarado no processo do TCE Pernambuco, número 191.0177-6, São Bento de Una, 19 de abril de 2021, vereador Léo da Ação Social, Geraldo Marcondes Santos de Almeida, vereador. Senhores vereadores, vocês escutaram o parecer do vereador Diogo, da comissão, pedindo a aprovação das contas de acordo com o Tribunal de Contas, e o parecer do vereador Léo da Ação Social, da mesma comissão, pedindo a rejeição das contas, indo ao contrário do Tribunal de Contas. Eu gostaria de colocar em discussão os pareceres, um de cada vez. Vou pedir ao vereador Léo para discutir o parecer que ele deu, primeiro, e de acordo, cada um quiser discutir, eu vou abrindo aqui o espaço. Discutindo o vereador Léo sobre o parecer. Primeiro, Léo e Diogo, primeiro.
Terá um tempo de 10 minutos mesmo para discutir, que é o... Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Quero cumprimentar o jurídico desta casa, doutor William. Ao mesmo tempo, cumprimento todos os sombentenses que nos acompanham nesse momento. Eu venho à tribuna no dia de hoje fazer uso no que diz respeito ao voto em separado, o qual coloquei nas comissões, para que todos tomem conhecimento. A comissão, os que fazem parte, é o vereador Diogo Professor como presidente, tem esse que vos fala como vice e o vereador Rinaldo como membro. Na reunião das comissões só teve presente eu e o vereador Diogo. Na oportunidade que apresentei à comissão voto separado, votei logicamente no meu parecer e Diogo votou no parecer, o qual o mesmo apresentou do Tribunal de Contas. Então, tendo o empate, esses dois pareceres, tanto o meu que pede pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas, como do Tribunal de Contas, está sendo nesse momento submetido. Eu quero fazer aqui a defesa desse voto que coloquei em separado, no que diz respeito às irregularidades encontradas. Como foi bem lido aqui pelo secretário, o parecer aponta inúmeras irregularidades de acordo com o que o Tribunal de Contas elencou em sua auditoria no que diz respeito às contas do ano 2018. Nós temos aqui nessa casa vereadores, representantes do povo, os quais é de seu total direito aqui ver o orçamento do município, mas infelizmente vou me ater apenas ao ano 2018, porque os demais anos anteriores e os posteriores seguem a mesma linha. A LOA chega a esta casa aqui em um dos seus artigos pedindo como de créditos suplementares o percentual de 40%. E em outro artigo pede que para tanto seja dobrado, ou seja, do orçamento que o nosso município recebe, inicialmente com essa LOA que é sempre enviada a esta casa, o município pode mexer em 80%. Se ainda assim não fosse o bastante, o orçamento que é estimado e planejado pelo município passa a ser superestimado, como foi lido aqui. A exemplo do ano de 2018, aonde o município estima um orçamento em mais de 130 milhões de reais, aonde a real situação da arrecadação não chegou sequer a 100 milhões. Ou seja, trocando por miúdos, a ex-gestora à época poderia mexer em 100% do orçamento, o qual, como o relator aqui diz, a auditoria comprometeu de forma significativa as políticas públicas do nosso município, comprometeu o desenvolvimento econômico, financeiro, especialmente em nosso município. Temos também aqui a despesa de pessoal, que está sempre acima do limite e é reincidente, como falei, volto a repetir, referente ao ano 2018. Os anos anteriores e posteriores vai na mesma tocada. Então, diante disso aí, eu como vereador me sinto no dever de defender o papel do vereador, de participar de todo o processo do nosso município, em especial no que diz respeito ao orçamento do nosso município. Então, diante das irregularidades apontadas, apresentei esse voto e peço a todos os vereadores que vejam esse voto que apresentei separado pela aprovação. Então, senhor presidente, encerro aqui minha fala agradecendo e até a próxima oportunidade. Continua a discussão, o parecer do vereador Léo da Ação Social, discutindo o vereador Diogo Professor. Bom dia ao presidente dessa casa. Tenho a satisfação de estar aqui nesse plenário hoje, dar um bom dia aí a toda a população que ouve pela São Bento FM, Espírito Santo FM. E hoje discutindo aqui o parecer do Tribunal de Contas. Nós vimos aqui os dois pareceres. O parecer em separado que foi colocado pelo vereador Léo, que hoje faz parte da situação, e o parecer da comissão que coloquei aqui. E nós vemos aqui, como no parecer da comissão, meu parecer que foi dado, considerando que a única irregularidade maior
de gravidade foi o descumprimento pessoal de pessoas. Precisaria das pessoas para estar trabalhando. Considerando que as demais irregularidades apontadas pela auditoria não causaram dano. Considerando que foram cumpridos todos os limites constitucionais. Então, pelo Tribunal de Contas, as contas estão aqui aprovadas, com algumas ressalvas, e acredito eu, por tudo que foi feito, a gente vê a responsabilidade que teve a prefeita do município. Eu vejo esse voto aqui em separado, não um voto para votar contra aqui as contas da prefeita, e sim um voto mais político. Porque se vê que o Tribunal de Contas aprovou, e hoje vem aqui um parecer em separado, a gente vê que é uma questão política. Antes oposição, hoje situação mais contra a prefeita, como sempre foi. Então, vereador, esse parecer em voto separado, peço que minha bancada não vote, mas vou guardar ele com maior satisfação dentro da minha pasta. Quem sabe um dia a gente não vota nele? Vai depender muito aí do caminhar e das coisas. Quem sabe um dia a gente não vota nele, eu vou votar com Vossa Excelência. Vou guardar ele com a maior satisfação do mundo, mas peço aqui que votem no parecer da Comissão de Finanças. Minha bancada, a bancada do PSB, a bancada do PSB e os outros vereadores, meus pares, que viram que a comissão está correta com esse parecer. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Continua em discussão os pareceres da comissão. Continua discutindo o vereador João Medeiros de Oliveira. Senhoras e senhores, senhor presidente, todos aqueles que nos acompanham, quero também deixar aqui meu breve parecer acerca das duas posições que foram tomadas, dos dois pareceres que aqui foram apresentados. Eu tenho dito e seguro aquilo que eu digo. Eu acredito plenamente que a Câmara de Vereadores, não só de São Bento do Una, mas Câmara de Vereador nenhuma, ela tem a capacidade, né, técnica de julgar conta de ninguém. Eu acho que isso é uma questão política, eu já disse aqui e reitero, se for o melhor prefeito do mundo, e ele tiver minoria na Câmara, ele perde. Ele tem as contas reprovadas. Se for o pior prefeito do mundo, e ele tiver a maioria, o mais corrupto do mundo, e ele tiver a maioria na Câmara, ele acaba tendo suas contas aprovadas. Então eu acho que não é uma competência que não devia ser dessa casa. Se há um órgão técnico para julgar isso, que é o Tribunal de Contas, então nós devemos seguir aquilo que o Tribunal de Contas está orientando. E como agora eu vou votar a favor das contas da prefeita de 2018, eu peço também aos vereadores que hoje são oposição, que quando chegar as contas aqui de Alexandre Batité, que seja também analisado com o mesmo critério, ao mesmo crivo, para que também seja votado de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Ok? Porque isso é uma coisa técnica, pessoal, né? A gente vê que o Tribunal de Contas, ele pega nas minúcias e começa a aprovar. Eu parabenizo o vereador Léo da Ação Social, porque ele teve a preocupação, né, teve o empenho de colocar aqui um voto, também contrário, todo bem argumentado. Todavia, eu me seguro naquilo que antes eu já disse nessa casa. Eu prefiro ir pela orientação do Tribunal de Contas do Estado. Já votei aqui em contas de Padre Aldo, parece que na outra gestão também votamos uma conta de Paulo Afonso ainda, foi, presidente? Se eu não me engano, votamos uma conta de Paulo Afonso ainda, e votamos a favor, não tivemos dificuldade quanto a isso, né? Então, esse é meu posicionamento, né? E eu agradeço aí a todos. Muito obrigado.
Agradeço o vereador João Medeiros. Continua a discussão, discutindo o vereador Cid Clay do hospital. Depois o vereador Nilton da Rádio. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, bom dia, povo de São Bento do Una. Eu quero aqui, desde já parabenizar o vereador João Medeiros pelo seu posicionamento. Não acho que nós, como vereadores, devemos rejeitar uma conta que vem recomendada do Tribunal de Contas, já aprovadas. Aqui tive a oportunidade, na legislatura anterior, de votar nas contas de Paulo Afonso, votei nas contas de Padre Aldo, votarei, se vier aprovadas do Tribunal de Contas, a favor também das contas de Alexandre Batité, sem problema nenhum. Vejo aqui uma questão realmente política, como bem falou o nobre colega vereador Diogo Professor. Mas quero dizer que aprovarei sim, e com certeza será aprovada as contas da prefeita Débora Almeida. Agradeço o vereador Cid Clay. Faculta ao vereador Nilton da Rádio. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha através da Rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Eu estou nessa casa há 9 anos. Vai fazer 9 anos que eu estou nessa casa como vereador, estou como vereador desse município. Todas as contas dos prefeitos que passou por aqui, mesmo eu sendo situação ou oposição, eu votei a favor das contas dos prefeitos que passaram por essa casa. Veja, mesmo sendo oposição, eu votei a favor das contas da prefeita Débora, quando eu era oposição. Teve uma conta do ex-prefeito Padre Aldo que chegou nessa casa rejeitada. Nem com ressalva foi. E eu lembro que nós só tinha 4 votos. 4 votos tinha, que votavam a favor das contas, porque a situação era mais, o voto da situação. Mesmo assim, eu lembro que a prefeita pediu aos seus vereadores que votassem a favor das contas do ex-prefeito Padre Aldo, e eu votei. Eu já votava e os outros acompanharam. Nunca votei, no tempo que eu estou aqui, contra as contas de prefeito. Só se for uma grande irregularidade, se for uma coisa absurda, aí eu irei votar contra. Mas contas que vêm aprovadas com ressalva, contas que a gente sabe que naquele momento o gestor não pôde fazer melhor do que estava fazendo, eu irei votar a favor dessas contas. Muito obrigado. Agradeço, vereador Nilton. Continua em discussão os pareceres. Discutindo o parecer Bruno Braga, depois Rinaldo Santo Afonso. Senhor presidente e colegas vereadores, vereadoras, quero nesse momento registrar que o meu voto será a favor das contas da ex-prefeita Débora Almeida no exercício 2018. Como aqui já fizemos em outras oportunidades, com as mesmas ressalvas, nós aprovamos favorável.
Dessa vez não farei diferente. Mas quero parabenizar o vereador Léo da Ação Social pelo que coloca em seu parecer, de fato, indo de acordo com o que dita as ressalvas do Tribunal de Contas. Mas eu queria apenas, senhor presidente, ao parabenizar o vereador Léo e dizer da sua forma de deixar isso aqui registrado em ata, pedir para também a gente manter essa coerência. Quero registrar ainda que o ano passado voltamos às contas do exercício financeiro de 2017, também da ex-prefeita Débora Almeida, e naquela oportunidade eu votei contrário, mas eu justifiquei aqui na tribuna da casa que estava fazendo aquilo de acordo com os recursos do precatório do Fundef, que tinham chegado no nosso município no ano de 2017 e que em momento algum a gente tinha visto ali transcorrer naquelas páginas do que ditava se prestar conta do exercício financeiro de 2017. Então justifiquei dessa forma o porquê que meu voto seria contrário naquela ocasião. Mas agora, 2018, questão de limite de pessoal e as outras questões que foram colocadas foram também ressalvas que nós já votamos em outros momentos, ressalvas essas que são importantes se fazer pelo Tribunal de Contas, porque ultrapassa o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal de 54%, mas nós sabemos que quando se ultrapassa esse limite, se ultrapassa ferindo a lei, mas favorecendo o emprego, favorecendo o trabalho, que é o que o nosso povo mais precisa em nosso município e no país inteiro. Então, voto favorável. As demais também votarei favorável se a questão das ressalvas for esse mesmo sentido. E deixo mais uma vez claro, 2017 só votei contrário por conta dessa questão dos precatórios do Fundef, que tinham chegado em 2017, mas que não tinha sido prestado conta nem dado clareza nas páginas que ditava a prestação de contas propriamente dita, tanto para o tribunal como também para a votação aqui em nossa casa. Mas, presidente, registro ainda que é muito importante a Câmara de Vereadores ter essas discussões. A gente tem aqui vereadores que estão preparados para, dentro de uma comissão, levantar os fatos positivos e negativos de uma prestação de contas, levar mais clareza à nossa população e também o bom debate aqui na Câmara de Vereadores. Hoje eu sou vereador de situação, mas não é por isso que agora eu serei contra tudo aquilo que foi feito também na gestão passada. Então registro meu voto favorável pelas contas e espero que nós possamos aqui, em outros momentos também, fazer da mesma forma, com que as contas sejam sempre aprovadas da forma, né, devida. É difícil para nós, vereadores, termos o conhecimento técnico, jurídico, contábil. Nós não temos esse conhecimento. Por mais que temos uma assessoria jurídica aqui na casa, mas é muito difícil você contrapor os argumentos que o Tribunal de Contas coloca. Então é bem mais fácil para a gente, quando o Tribunal de Contas coloca as determinações do que foi certo, do que foi errado, a gente pode se apropriar disso, mas a gente não tem condições de avaliar, né, toda essa questão jurídica, técnica, contábil, porque de fato nós aqui não somos, né, formados nisso. Quem de fato é formado nisso para avaliar isso são os técnicos do Tribunal de Contas, que aqui mandaram as contas aprovadas, mesmo com as ressalvas, né, que também estão sendo postas. Mas agradeço, Excelência, ao senhor presidente, agradeço ao vereador Diogo, ao vereador Léo, que em suas comissões colocaram os pareceres e nos deram mais clareza a respeito das contas financeiras do exercício 2018 da prefeita Débora Almeida, que será aprovado pela maioria da Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço o vereador Bruno Braga. Faculta a palavra ao vereador Rinaldo Santo Afonso para discutir o parecer. Bom dia, povo sobetense, toda a população sobetense em geral, principalmente Santo Afonso, o bairro que eu amo e adoro. Mandar um abraço aí, meu amigo, para toda a população sobetense. Vou começar meu discurso aqui, falando sobre as contas da prefeita. Falar uma coisa para o povo sobetense e a Vossa Excelência, o presidente da Câmara. Eu acho um negócio meio complicado e meio errado. Se o Tribunal de Contas aprovou um negócio, para que vem para acabar para a Câmara? Só para arrumar tumulto,
confusão. Que isso é a verdade. Aqui não vai ser aprovado não, porque nós temos que ter 10 votos para reprovar uma gestora. E não vai ser aprovado, tá certo? Nós sempre passamos um momento difícil da vida da gente. Eu hoje, continuo no PDT, no 12, tá certo? Não tenho confusão com ninguém e nem quero. Eu estou fazendo minha política hoje, mais diferente. Agora, povo sobretense, eu vou dizer uma coisa, olha. Tem coisas erradas, tem muitas coisas erradas. E tem coisas certas. Isso vai ter sempre. Jogo político é um negócio sujo. É sujo o jogo político. Agora, jogo da verdade não é não. Eu espero que o povo sobretense, que abra o olho, que estão abrindo o olho agora, Vossa Excelência, que eu passei 4 anos mostrando a verdade ao povo sobretense. Como é que se trabalha digno e honesto. Isso era eu, Vossa Excelência, que não confia mais em político. O povo não confia mais em político. Sabe por quê? Por causa de meia dúzia. Mas todos os políticos não é igual não. Tem uns que é diferente. Cada cara trabalha de um jeito, de uma maneira. Eu trabalho da minha maneira. E eu sei de uma coisa. O vereador é sofrido. Todos eles. Por quê? Eu vou dizer uma coisa a você. Vereador que tem empresário forte lá dele, que dá mão, que tem a prefeitura é bom, que tem tudo nas mãos. E quem pega tudo e gasta do seu salário? Vossa Excelência, sabe o que eu faço todo mês? Eu recebo meu salário, mas se quiser cortar, pode cortar aí. Olha, eu recebo meu salário, faço minha feira, o resto é rua do povo. Aí eu vou contar uma historinha a vocês, muito certa. Prefeito, a senhora vai dormir alegre hoje, viu? Toma uma cachaça meio pesada. Toma, porque a senhora vai ficar alegre hoje. A senhora está meio doida. Aí eu vou votar na senhora agora. A senhora está meio doida para ver se a senhora relaxa a sua mente. E para de conversar besteira nas redes sociais, homem. Que seu mandato foi péssimo. O vereador, não discutir a prestação. Como gestor, eu não estou curtindo, não é falando da prefeita, eu estou falando de quem? Não é da conta dela? É a prestação de contas. Do Tribunal de Contas. E não é o nome dela não? Para a gente não fugir do assunto. Rapaz, eu não voto mais não, eu voto contra agora. Tá certo? Meu voto é contra, vou acompanhar ela agora, por causa de você. Voto contra, prefeito tá vindo da mancha dos cachorros. É o parecer do Tribunal de Contas que a gente está discutindo. Será assim toda semana? Eu vou ter que mostrar. Tem problema não, vereador. Não tem problema. Continua a discussão. Licença. É sobre a prestação de contas. É sobre a prestação de contas. Falou. Prestação de contas. Tá bom. Cerrou, presidente, vereador. Continue a discussão. Continue a discussão, o parecer. Parecer da prestação de contas. Eu peço ao vereador que aprenda a respeitar. Eu só estou pedindo. Aqui está toda semana uma confusão com esse vereador. Toda semana. Aqui já chegou reclamação. O vereador pedia que a Vossa Excelência se retirasse do plenário. Não aceito discussão com a Vossa Excelência. Se retire. Vossa Excelência não tem mais direito de fala não, viu? Para respeitar. Respeitar. É só para discussão a matéria. A discussão foi dita aqui, a matéria. Eu esperei. Eu estou conversando com os outros vereadores. Eu esperei, o vereador falou. Quando eu falo, ele se zanga. A discussão é a matéria. Continue em discussão. Em votação, o parecer. Questão de ordem, vereador Pachequinho. Discussão. O parecer da comissão. E o voto em separado do vereador Léo. O que está em discussão é isso. Certo. Não é esculhambar ninguém. Eu vou usar da palavra. Os vereadores estão vendo aí as discussões como está sendo. Eu espero o cara discutir a prestação de conta. Foge do assunto.
Foge do assunto, eu vou reclamar, acha ruim. Toda semana acontece isso aqui. Não tem condições. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal aqui presente, ouvintes, da Rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, pessoal da internet, um bom dia ao doutor Alisson, né? Quero vir a essa casa parabenizar o vereador Avanildo. Queria que os vereadores fizessem silêncio para escutar o discurso do vereador Pachequinho. Quero parabenizar o vereador Avanildo, que tem que ser assim, tem que manter a ordem dessa casa. Não adianta o vereador vir discutir um assunto e ser outro. Mas a minha obrigação também é discutir o requerimento. Quero dizer que eu sigo o parecer do Tribunal de Contas. Por conta nós aqui da casa, eu acho que não tem condição de julgar e analisar todas as contas do prefeito do município. O Tribunal de Contas faz o seu análise, mas não julga. Recomenda às câmaras, aos vereadores que votem favorável, com ressalva ou sem ressalva. E o meu papel é de acompanhar os trabalhos, e principalmente do Tribunal de Contas, e voto com o Tribunal de Contas, porque está pedindo para ser analisada e ser votada assim. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu gostaria de dizer aos vereadores, o que está em discussão é o parecer da comissão e o parecer do vereador Léo, em separado. Aqui, na sessão, o vereador fala o que quer. Agora hoje está em discussão só os pareceres, para falar sobre só essa matéria. Foi dito no início, no meio da sessão. Questão de ordem, Questão presidente. de ordem, vereador João Medeiros. Presidente, eu apelo para a vossa flexibilidade, presidente. Rapaz, eu só fui falar com o rapaz. Ele Veja ficou. só, praticamente a discussão, nós estamos entendendo, Vossa Excelência é uma pessoa inteligente, e está entendendo que a discussão dos pareceres estão como uma discussão geral. Eu mesmo não vou discutir mais nada. É só o parecer. O senhor está entendendo? Então, dentro da flexibilidade, eu sei que Vossa Excelência é uma pessoa inteligente e sabe que o vereador, né, tem essa forma de discurso. Se Vossa Excelência toda vez quiser pegar pelo pé, aí o Vossa Excelência vai tumultuar a sessão da Câmara toda vez. Então eu peço a flexibilidade de Vossa Excelência, que quando o vereador estiver discussando, Vossa Excelência tenha um pouquinho de paciência. Por quê? Ele ia discutir, quando chegasse na discussão das contas propriamente ditas, ele não ia mais discutir nada. O senhor está entendendo, presidente? Estou entendendo. E tinha encerrado, né? Para não gerar esse tumulto, eu peço que Vossa Excelência, o vereador Rinaldo, ele tem uma forma diferente, ele tem essa forma dele expansiva, né? De demonstrar aquilo que ele sente. Então eu peço a Vossa Excelência também um pouco de flexibilidade e de paciência, para também as sessões dessa casa correrem na melhor forma possível. Muito obrigado, presidente. Eu gosto que a sessão ocorra da melhor forma possível. Veja só, eu só pedi para falar sobre a matéria. O vereador já vem com 4 pedras na mão. Presidente, questão de ordem. Peraí, vereador, Essa questão... Um minutinho, deixa eu explicar. Ah, sim. Eu pedi ao vereador para falar dentro da matéria. O vereador já vem com 4 pedras na mão. Eu não tenho nada contra nenhum vereador aqui, pelo contrário. Eu quero que todos usem a tribuna da forma correta, está entendendo? Mas aí eu vou falar que o vereador já vem com 4 pedras na mão. Como é que se conversa? Questão de ordem, presidente. Como o vereador João Medeiros falou agora, uma questão expansiva. Agora, sem falta de respeito com essa casa e com os vereadores e com a população que escuta. Porque pode cada um ter seu jeito de falar. Agora, destratar os pares aqui e a população que hoje se encontra escutando a Câmara, aí isso aqui não é admissível, de jeito nenhum. Obrigado. Continue a discussão. Vou colocar em votação o parecer em separado do vereador Léo. Em votação, vereadores. Em votação, vereador Pezinho. Vou colocar em votação o parecer em separado do vereador Léo. Em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Quem aprovar, permaneça como está. Reprovado. Só com o voto do vereador Léo. Teve a aprovação do vereador Léo. Reprovado por unanimidade. 10-1. Vou colocar em votação o parecer
Senhor presidente, para dar mais clareza, o placar o senhor informou que foi 10-1. 10-1. Eu gostaria que Vossa Excelência fizesse a recontagem, por gentileza, porque no plenário existe mais de 11 vereadores. Deixa eu contar aqui. Vereador Cid Clay vota como? Contra. Vereador Bruno Braga? Contra. Vereador Pachequinho? Contra. 3. Vereador Júnior Sindicato? 4. Vereador Nilton da Rádio? 5. Vereador João da Cruzinha? 6. João Medeiros? 7. Vereadora Neide? 8. Vereador Diogo? 9. Vereador Pezinho? 10. Cícera? 11. E eu 12. Eu só voto no projeto, eu não voto não. Eu só voto no projeto. Eu só voto no parecer do Tribunal de Contas, eu não voto no... Certo? Em votação, beleza. Eu só quero que ninguém se estresse e queira fazer confusão desnecessário. Quando fugir da matéria, a gente conversa, está fugindo da matéria, não precisa briga nem discussão. Em votação o parecer do vereador Diogo, que pede a aprovação das contas da prefeita Débora Almeida no parecer. Em votação, quem aprovar permaneça como está. Aprovado. 11-1. Voto contra do vereador Léo. Agora em discussão, peço para o primeiro secretário fazer a leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Projeto de decreto legislativo. Decreto legislativo, decreto. Número 02 de 2019, de 19 de abril de 2021. Aprova a prestação de contas da Prefeitura Municipal de São Bento do Una, exercício 2018, gestão da senhora Débora Luzunete de Almeida Severo, ratificando os termos do parecer prévio do Tribunal de Contas de Pernambuco no processo número 19.1001/77-6. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São Bento do Una, Estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições conferidas pelo regimento interno desta Casa, bem como pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação do seguinte projeto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada as prestações de conta da Prefeitura Municipal de São Bento do Una no exercício de 2018, gestão da senhora Débora Luzunete de Almeida Severo, nos termos do parecer prévio, exarado pelo inclito Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos autos do TC número 19.100177-6. Artigo 2º. O placar da votação foi de 11 votos a 1. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Diogo, professor. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que Bruno Braga é o presidente. Projeto de decreto legislativo número 02/2021, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, que aprova as contas do exercício financeiro de 2018 da Prefeitura Municipal de São Bento do Una, que obtinha como gestor responsável a senhora Débora Luzunete de Almeida Severo, de acordo com o parecer prévio, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco nos autos do processo número 19.100177-6. Relatório. Nos termos do regimento interno desta Casa e após o presente projeto de decreto legislativo ser posto em pauta, veio para esta comissão para oferta de parecer. O projeto de decreto legislativo em apreço trata-se do posicionamento a ser adotado pela Câmara Municipal de São Bento do Una na ocasião da deliberação sobre o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco nos autos do processo em epígrafe, o qual
tem como objeto a prestação de contas de 2018 da Prefeitura Municipal de São Bento do Una, de responsabilidade da senhora Débora Luzanete de Almeida Severo. Vale salientar que, se o julgamento resultar no sentido contrário ao parecer prévio gerado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, deverá seguir com os pareceres e ata do julgamento conforme determinado pela Lei Orgânica Municipal. Outro fato que merece destaque de respeito ao quórum para deliberar sobre o parecer prévio, o qual será reformado, deverá obter 2/3 dos membros da Casa. Então, através da análise feita no presente projeto de decreto legislativo, verificou-se que o mesmo foi elaborado de acordo com as disposições do regimento interno da Casa, o qual, frise-se, originou-se a partir do exercício de controle político administrativo, estampando no texto do artigo 29 do inciso 11º e o artigo 11º e 71 da Constituição Federal, de modo que vislumbramos sua total legalidade pelo fato do mesmo não ir de encontro a nenhuma norma de ordem constitucional. Considerando que a matéria constante no projeto de decreto legislativo sob consulta está em perfeitas condições para sua aprovação, por seguir todos os trâmites necessários e preencher os requisitos admissíveis em sua totalidade, concluímos pela aprovação do projeto de lei, pelo projeto de decreto legislativo número 02/2021, para constar, eu, vereador Antônio Pacheco Sintra, relator, lavrei o presente parecer, que assino juntamente com os demais membros. Bruno Cavalcante Braga, presidente da comissão, Antônio Pacheco Sintra, relator, Valdente Fernando de Macedo, membro. Em discussão, o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Em discussão. Em votação, quem aprova apenas como está? Aprovado com voto contrário do vereador Léo da Ação Social. 11-1. Fazer a leitura do... Votação. Vou colocar em votação o decreto. Decreto Legislativo número 2, de 19 de abril de 2021. Em discussão. É as contas, é. Ementa. Aprova a prestação de contas da Prefeitura Municipal de São Bento do Una, o exercício 2018 de gestão da senhora Débora Luzanete de Almeida Severo, ratificando os termos do parecer prévio do TCE de Pernambuco, processo número 19.100.177/6. Discutindo o vereador Léo da Ação Social. Senhor presidente, nesse momento venho fazer uso e ao mesmo tempo registrar meu voto contrário às contas da ex-prefeita Débora Almeida referente ao exercício 2018. Vou votar contra não apenas por ser um voto político, mas porque analisei e venho analisando todas as contas da gestora, assim como irei analisar do atual prefeito Alexandre Batité. Quero inicialmente aqui registrar, senhor presidente, que no parecer do Tribunal de Contas, é fato que ele diz que a única irregularidade de maior gravidade foi o descumprimento do processo de despesa com o pessoal, do percentual. A única irregularidade de maior gravidade. Além dessa, temos gravidade média e pequena, as quais eu vou citar aqui para que todos tomem conhecimento. Que são elas. Como falei anteriormente, a LOA. Para quem é vereador, eu me sinto envergonhado um Poder Executivo mandar uma LOA da forma que mandou, isentando de pedir qualquer interferência do vereador, que entendam bem no que diz respeito ao orçamento. Como falei aqui, o orçamento de 2018, com essa LOA que a ex-prefeita enviou a esta casa, deixou todos os vereadores à época engessados, deixou todos os vereadores sem poder de legislar. Qual é o principal fundamento do legislativo? Legislar para que desenvolva ações em benefício da nossa população. Mas infelizmente, no ano de 2018, especificamente, porque os demais, como falei, anteriores e posteriores, foi na mesma tocada, engessou esta Câmara. E quem diz isso não sou eu não, quem diz isso é o Tribunal de Contas, aonde
A senhora ex-prefeita, na ocasião, fez sua defesa dizendo: os senhores estão me pedindo que eu adeque a LOA no reenvio de próximos anos. Mas eu estou amparado porque a Câmara de Vereadores aprovar a LOA. Ou seja, ela brinca com os vereadores, na hora de se justificar, diz: eu não tenho nada a ver. A culpa se é dos vereadores que aprovaram a LOA da forma que eu enviei. Eu quero dizer à população que eu estou nessa casa não para ser pau-mandado, nem marionete de prefeita ou de prefeito, seja eu situação ou oposição, porque entendo que o errado vai ser sempre errado, mesmo que todos estejam fazendo, e o certo vai ser sempre o certo, mesmo que um ou ninguém esteja fazendo. E eu quero aqui dar continuidade às irregularidades. Temos aqui ainda a programação financeira deficiente, cronograma de execução mensal de desembolso deficiente, temos não especificação da programação financeira das medidas relativas à quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, ineficiência do controle contábil por fonte aplicada de recursos, o qual permite saldo negativo, incapacidade de pagamento imediato de seus compromissos ajuizados, despesa total de pessoal, reincidência e despesa total de pessoal, inscrições de resto a pagar, processados a serem custeados com recursos vinculados sem que houvesse disponibilidade de caixa, inscrição de restos a pagar não processados a serem custeados com recursos vinculados sem que houvesse disponibilidade de caixa, empenhar e vincular despesas aos recursos do Fundeb sem lastro financeiro em montante acima da receita recebida no exercício. E um caso muito grave aqui: plano previdenciário em desequilíbrio atuarial, haja visto déficit de quase 8 milhões de reais. Durante o ano 2018, anos anteriores e posteriores, a ex-prefeita não fez nenhuma ação a qual contribuísse de forma positiva para a vida útil do Prevuna. E diga aqui os senhores, foram 8 anos que teve para planejar e executar ações que viessem a favorecer a previdência do nosso município. Na ocasião aqui, o que acabo de ler, senhores e senhoras, são irregularidades graves, se não foi considerada de maior, mas de menor e de médio porte que o município cometeu. Eu quero aqui também dizer, senhor presidente, que fui aqui citado meu nome pelo vereador Diogo. Quero até fazer um desafio a Vossa Excelência. Vossa Excelência guardou o voto em separado que coloquei, dizendo que espera que eu apresente esse voto e outra oportunidade para votar. O senhor vai ter a oportunidade de se justificar. O senhor disse que ia guardar com muito carinho para que eu apresentasse que ele teria a oportunidade de votar. Foi isso? Pronto, então foi isso que eu entendi, mas Vossa Excelência vai ter a oportunidade de falar. Mas vamos fazer o desafio. Se o prefeito Alexandre Batité cometer essas irregularidades, eu apresento o mesmo voto. Agora Vossa Excelência vai mudar de opinião, como disse, eu não. E eu coloco o meu mandato, se Vossa Excelência concordar o seu, para quem mudar de opinião renunciar. Fica aqui feito o meu desafio a Vossa Excelência. Guarde muito bem. E se perder, eu tenho uma cópia, viu? Quero continuar ainda, senhor presidente, sustentando o meu voto. Vereador Diogo, deixa ele terminar. Sustentando o meu voto, senhor presidente, para dizer que eu estou aqui nessa casa, me lembro muito bem. Nos primeiros meses do meu primeiro mandato lá em 2013, fazia eu aqui as defesas de LOA, fazia eu aqui de outros assuntos. E fui questionado por alguns vereadores por ser primeiro mandato e considerado por eles inexperiente, dizendo que se eu continuasse dessa forma eu só teria um mandato. E eu assim disse, eu prefiro ter um mandato, mas fazer as coisas corretas. Estou hoje na situação. Já disse ao vereador, ao prefeito Alexandre Batité, aos seus secretários, quando enviar a LOA esse ano que vai vir para o nosso município, não cometa o mesmo erro de aberração que foi cometido em todos os anos da prefeita, aonde manda a LOA aqui com percentual dobrando para 80% e superestima o orçamento. Independentemente de onde eu estiver,
continuarei fazendo certo. E eu agradeço que essas sessões são gravadas, que o que falar aqui fica registrado para o futuro. Se chegar nesta casa um julgamento de contas, seja lá de prefeito Alexandre Batista ou da ex-prefeita, com essas irregularidades aqui elencadas pelo Tribunal de Contas, eu sou o primeiro a votar contra. E quero que todos aqui que estão presentes aqui nesta casa, e ouvindo e assistindo, sejam meus testemunhas, porque volto a repetir, o errado sempre vai ser errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, e o certo sempre será certo, mesmo que um ou ninguém esteja fazendo. Então, senhor presidente, resisto meu voto, fazendo as defesas aqui, e dizer, na defesa de pessoal, por diversas vezes que eu venho cobrar aqui, tem vereadores mal intencionados que vêm dizer, tem o limite ultrapassado para colocar o fulano para trabalhar, para dar um emprego. Isso não é verdade. Por quê? A prefeita, quando foi se defender no Tribunal de Contas, ela disse que era o aumento de salário, que era o piso do magistério. E mesmo ainda assim, os auditores não consideraram essa defesa, porque entendem eles que isso os municípios têm que se planejar e se adequar. Em nenhum momento ela colocou defesa como porque contratou A para um canto ou B para o outro. Agora outras pessoas vêm aqui falar porque dizem, eu vou tocar no assunto porque se eu disser isso, o vereador vai se queimar com o povo. Eu não tenho dificuldade nenhuma em defender minhas teses e minhas convicções. Então, se aqueles que defendem dizer que foi para dar emprego a A ou a B, está faltando com a verdade diante do Tribunal de Contas e diante da defesa da ex-prefeita. Então, senhor presidente, quero deixar bem claro aqui, no que tange a despesa de pessoal, que o município não foi apenas o ano de 2018, mas sim, todos os anos o município extrapolou, todos os anos a prefeita mandou a lua com orçamento superestimado. E eu quero fazer questão e alusão a alguns anos referente a 2018 e anos anteriores no que diz respeito a receita superestimada do nosso município, porque não foi apenas um ano. Nesse momento aqui, vou falar do ano de 2018. Então o prefeito elaborou uma LOA com toda a equipe do governo e colocou lá como receita prevista mais de 130 milhões. E a receita que chegou foi 98 milhões, aproximadamente. Ou seja, superestimou a receita, sabendo ela que iria fazer isso para deter o poder de mexer no orçamento 100% e não precisar consultar o legislativo. E os anos assim se estendem. Para ter um exemplo aqui, em 2017 colocou 148 milhões, chegou 110 milhões. 2016, 120 milhões, chegou 91 milhões. 2015, 117 milhões, chegou 86 milhões. Ou seja, há uma forma de se planejar melhor quanto ao orçamento do município. E não vou falar 2019 que está por vir, muito menos 2020 que segue essa mesma caminhada. Então fica claro aqui, nessa lei específica, que o município perdeu suas políticas públicas que poderia estar usufruindo, assim como o Tribunal de Contas julgou. Então, senhor presidente, agradeço pela oportunidade e até breve. Muito obrigado. Agradeço o vereador Léo. Faculto o vereador Diogo, professor, para discutir o decreto da prestação de contas. Discutindo o vereador Diogo, professor. Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez aqui a todos os ouvintes. Eu só não entendo a questão que diz que não é política e o Tribunal de Contas aprova as contas com ressalva aqui e ainda insiste em dizer que o Tribunal de Contas, que é responsável pelas contas do município, ele está errado. O tribunal fez todo o aparato aqui para chegar aqui nessa casa e está dizendo que as contas estão aprovadas, vereador. Eu acho que Vossa Excelência insiste sim com a parte política. Insiste sim com a parte política. Porque se tivesse sido reprovadas, aí está certo, Vossa Excelência colocar aqui que as contas foram rejeitadas, mas as contas foram aprovadas. Ainda insiste em dizer que não é parte política. É parte política sim. E Vossa Excelência, como eu falei, que Vossa Excelência ainda não entendeu, como Vossa Excelência veio dizer aqui, questão de mandato, postar mandato.
Eu não aposto mandato nunca, porque eu cumpro com o povo me botou aqui e vou estar aí respondendo, fazendo as coisas para o povo os 4 anos. Por isso que não vou apostar mandato de ninguém aqui, que o povo quer a gente aqui para trabalhar para eles. E falo que eu disse que vou guardar com o maior carinho sim esse voto, vou. Quem sabe um dia, como eu falei, quem sabe um dia a gente não vai usar esse aqui com os seus requisitos, que Vossa Excelência colocar aqui esse voto em separado. Um dia, não disse que era próximo, nem disse que era o próximo prefeito, nem que era as próximas contas aqui. Quem sabe um dia é um futuro que não se sabe qual é. Nem sei se votar aqui quando vier esse voto em separado. Mais uma vez, de Vossa Excelência. Então, mais uma vez, peço aqui à bancada da oposição, hoje, como líder da oposição, peço e aos pares que mais uma vez votem a favor das contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, com algumas ressalvas. E eu vou ver ainda, se Deus quiser, se estiver vivo um dia, ver as contas aprovadas com nenhuma ressalva, que como o vereador João Medeiros falou aqui, dificilmente chega aqui uma conta com aprovação sem ressalva. Muito obrigado, presidente, pelo tempo e dar essa grande explicação aqui para a população de São Bento do Una. E realmente pode contar comigo os 4 anos, todos os dias. Muito obrigado. Continua a discussão do decreto. Não tendo mais que queira discutir, vou colocar em votação nominal. Vou perguntar aos vereadores como vota. Só uma questão de ordem, como Vossa Excelência decidiu colocar nominal, que os vereadores usem o microfone, porque para falar de onde está sentado pode ficar um pouco... sem problema nenhum. Muito obrigado, senhor presidente. Nada. Vereador Bruno Braga, como a Vossa Excelência vota? Voto favorável, senhor presidente. Vereador Pachequinho, como a Vossa Excelência vota? Voto a favor, senhor presidente. Vereador Cícero da Rua Nova, como a senhora vota? Voto favorável, presidente. Vereador Diogo Professor, como o senhor vota? Favorável, senhor presidente. Vereador Pezinho, como o senhor vota? Voto favorável, presidente. Vereador Léo da Ação Social, como o senhor vota? Senhor presidente, nas contas da ex-prefeita referente 2018, como disse, voto contra. Vereador Júnior do Sindicato, como o senhor vota? Voto favorável. Vereador João da Cruzinha, como o senhor vota? Favorável. Vereador João Medeiros, como o senhor vota? Meu voto é favorável, presidente. Vereador Nilton da Rádio, como o senhor vota? Meu voto é favorável, senhor presidente. Justificando a ausência do vereador Padre Féria. Eu vou passar, calma. Vereador Reinaldo Santo Afonso, que saiu. Vereadora Neide, como a senhora vota? Voto favorável, senhor presidente. Vereador Cid Cleide do Hospital, como o senhor vota? Com certeza favorável. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu voto a favor também, que eu tenho o direito de votar agora. Sou obrigado a votar pelo regimento da casa. Eu voto a favor. Aprovado o decreto que pede a aprovação de conta da Prefeita Municipal de São Bento do Una do exercício 2018. 12-1. Senhor presidente, questão de ordem, gostaria de pedir a esta casa que registrasse meu voto contrário, tanto em separado, tanto nas contas como no parecer e no meu parecer favorável. Muito obrigado. Tudo bem, obrigado. Eu encerro a presente sessão. Gostaria de combinar com o senhor vereador se a gente podia fazer uma sessão extraordinária.
para votar o veto do prefeito, que também a matéria exige que seja específica a reunião só para a matéria. Vocês concordam, reunião extraordinária? Cinco minutos de intervalo, tá bom?